Começando. Boa tarde, Boa, boa tarde. Hoje é boa tarde, né, Gláucia? A gente boa mudou um tarde, pouco o nós nosso mudamos o horário. horário. Isso. Exato. Já estamos aqui ao vivo hoje para falar de um tema bem interessante. Sempre é interessante, né, gente? Os temas aqui que a gente traz sempre são interessantes. E o tema de hoje não é menos, porque a gente vai falar de descontrole emocional. Como a gente pode gerir as nossas emoções de modo que elas não nos dominem, né? Para que a gente, de forma consciente, entenda o que está acontecendo dentro de nós, no nosso emocional, e então saiba agir de forma equilibrada, assertiva, para que a gente tome boas decisões também e tenha boas ações de forma, né? Vocês já ouviram falar daquelas situações em que dizem assim, fulano ou fulana surtou, endoidou e tal, né? Infelizmente a gente acaba escutando e a pessoa às vezes não está querendo nem dizer propriamente o que a palavra significa, né? Mas assim, que a pessoa está num descontrole, né? Gláucia, mais uma vez, minha querida Gláucia aqui, nossa psicóloga e coach feminino, que nos ajuda sempre nessas temáticas para ajudar as mulheres nessa questão do desenvolvimento humano, do desenvolvimento pessoal. Então, Gláucia, conta para nós o que é o descontrole emocional, de que maneira a gente observa o descontrole emocional no nosso cotidiano. O descontrole emocional é você sair das emoções equilibradas, vamos dizer assim. Você está no seu equilíbrio emocional e alguém sequestra, eu costumo dizer assim, que sequestra um sentimento dentro de você. Alguém ou algo, né? Também Ou podemos algo dizer. também. Isso pode ser o Alguma gatilho. situação. Alguma situação. O gatilho pode ser uma situação, uma pessoa, né? Uma cena, um passado. Tudo pode desencadear né? Assim, desencadear essa situação de você ter uma impulsividade, uma raiva muito grande, uma agressividade muito grande, e você, se tomada por isso, você pode reagir, né, Vera? Você pode ser tomado. Isso acontece muito frequentemente no trânsito, né? Assim, o estresse do dia a dia, você está no trânsito, está cansado, está irritado, e isso pode surgir até uma discussão, uma briga naquele trânsito, por conta das pessoas que estão ali, né, Vera? E assim, eu gostaria de dar esse exemplo, Vera, porque eu acho que isso vai ser um É. alerta para muitos de nós, que um dia eu encontrei um psicopata. Que coisa. Foi mesmo, e foi muito, sabe, mas uma aprendizagem enorme, porque ele mandava eu sair da frente dele, mandava eu sair da frente dele, e assim, a gente vai por aquelas questões internas, é machismo, não vou sair daqui, entendeu? Imagina que vou sair daqui, entendeu? E o cara veio pra cima de mim, batia no carro, e sabe, dizia, saia daí, entendeu? Assim, e assim, eu Uhum. saí do normal também naquele momento. Porque assim, eu entrei muito na questão pessoal de machismo. E de repente, depois que eu fui perceber que eu estava até correndo risco, porque eu só fui deixar um filho ali no Brasília Shopping e ele queria que eu saísse dali de onde eu estava e que ele queria estacionar onde eu estava, sabe? Assim, uma situação bem constrangedora e o cara era assim, o olhar dele não era normal. E a gente sabe, né, quando a gente está lidando com pessoas É. que não são normais, que estão fora do seu eixo. E então eu saí e ele saiu atrás de mim, me seguindo na Que W. Foi, menina. Porque eu também, naquele meu pensamento do machismo, eu também não cedi para ele. E não, em certos momentos, Vera, eu aprendi que você não é ceder. Você tem que ter o seu controle Tem que emocional se para você não. preservar, né? Porque senão você pode estar colocando sua vida em risco. Exatamente. Então ele me seguiu na W3. Eu entrava numa rua, ele entrava, ele saía, entrava, e eu ligando para minha amiga, né, é, que é advogada, ligando, sabe? Pessoas assim que Uhum. podiam. E naquele momento elas não atendiam. Mas eu pensei, eu não posso parar por enquanto. Então, foi quando o policial viu aquele cruzamento, ele me cruzando, e parou o sinal, e ele falou com o policial, né? Ainda queria ter razão, ó. E a sorte foi essa, quando ele parou, o guarda falou comigo, falou com ele, eu falei, olha, eu tô lidando com o psicopata, o cara me segue desde lá, ele cismou comigo, e eu sei que é psicopata, que eu sou psicóloga, eu tô percebendo que ele não tá no normal dele,
E eu tenho até que, eu não posso ficar aqui, eu não estou querendo ficar com ele, sabe? Eu não quero ir para nenhum lugar com ele. E aí foi quando eles disseram assim, então você vai em frente, a gente vai parar o trânsito, você vai passar 20 minutos para ele sair, para ele não te seguir. Foi a Que sorte. bom. Foi a sorte. Então, essas questões são muito boas, eu acho, sabe? Para dar assim, uma aprendizagem para a gente, porque muitas vezes isso que eu tinha na cabeça era o machismo, não vou ceder. Então, em certos momentos, não é que é ceder, você vai ter que se preservar, né? Naquela questão ali, de uma violência, né? De um ser que você não sabe de onde que saiu, né? Então, é muito importante, não só essas questões, né? Como questão com pessoas, com chefes, com o estado, seu próprio estado de humor, como é que está, né? Seu estado, você saber lidar com suas emoções. Porque eu costumo dizer, Vera, que nós não aprendemos a gerir nossas emoções. A gente não teve, não é culpa da escola, não é culpa de ninguém. A gente, assim, agora a gente pode ver como uma solução, aprender a gerir as emoções. Porque nada melhor do que você prevenir algumas, né? Saídas para gerir melhor as emoções, sabe? Não é nem culpa dos cuidadores, não é nem culpa da escola, é porque agora que está chegando o movimento, até eu estou gostando do Augusto Cury, né? Vamos elogiar o que é bom, né? Então, para aprender a gerir essas emoções, porque nada melhor preservar, né? Porque depois é muito mais caro um tratamento quando você está sem saber lidar com situações, se você chegar a uma irritabilidade, uma depressão, um estresse violento, e você tomasse essas atitudes que depois não tem voltas, né, velho? Então, assim, é muito importante a gente aprender. E, assim, é importante também você, mulher, como é que você tá, né? Como é que está você na sua impulsividade? Fazer sempre essa autoanálise, né? Observando a si mesma. Interessante isso daí, porque diante dessa situação também, você, não naquele momento, mas posteriormente, fez uma análise para você, né? A mim, foi muito boa, porque eu falei, gente, assim, eu falei com pessoas, né? Até com amigas psicólogas, falou, gente, você estava correndo risco, sabe? Então, é importante você se rever, né, nas situações. E essas brigas, sabe, Vera, não só acontecem em trânsitos, acontecem em relacionamentos, porque o que se percebe, como a gente não, assim, muitas vezes a gente não sabe, né, as mulheres, que eu digo de modo geral, não estão sabendo, nós não estamos sabendo, porque não aprendemos a gerir as emoções, porque para você gerir as emoções, era importante que você pensasse antes, né? Você sentisse e pensasse antes de você agir, entendeu? Então, assim, mas assim, muitas vezes você não é preparada para isso. Você, né? O mundo não te prepara. Você prepara para você ser grandes profissionais, grandes jornalistas, grandes psicólogos, grandes médicos, assim, mas não prepara você para o emocional, assim. O psicólogo é trabalhado para isso, né? Mas os outros profissionais, é bom que tivesse uma cadeira que ensinasse mais, porque isso é tudo na vida, sabe? A proteção ao seu eu, a proteção a você como ser humano, né? Você gerindo sua emoção, você fica no seu centro, né, mulher? Eu digo isso para nós todas mulheres, que a gente saber lidar com nossas emoções, que não são fáceis às vezes, né? Em certas situações, tem pessoas que elas te sequestram mesmo nas emoções, elas tomam atitudes meio violentas, né? Meio assim, e você não fica sabendo lidar com aquela situação. Geralmente também, quando você tem uma história, né? A gente pode entrar nessa questão, uma história de vida mal resolvida em algumas questões, com famílias, né? Até com irmãos e qualquer pessoa da família, você também pode projetar isso para situações que estão acontecendo no momento. Então, é muito importante que você perceba de se sentir diminuída, de se sentir que alguém está te ferindo e você querer se vingar de alguma situação, entendeu? Então, é bom que você esteja no seu centro, porque para você ver o que é real e o que é imaginário. A gente sempre está trabalhando isso, né? E é muito importante, sabe? Porque com esse autoconhecimento, né? Com esse autocontrole, né? Essa inteligência, né? Inteligência emocional, você pode sim ter um autocontrole com qualquer relação. Eu sei que muitas relações elas não são fáceis, não estou falando só dos relacionamentos amorosos, né? Sim, relações diversas, né? Que a gente tem no nosso dia a dia com familiares, colegas de trabalho, ou em qualquer ambiente que se frequente, né? Exatamente. E é engraçado que muitos relacionamentos parecem jogos. E é Sim, verdade.
Porque Até assim, mesmo em algumas amizades, né? Isso no relacionamento afetivo acontece, esse joguinho, e também nas amizades. Porque, por exemplo, no relacionamento, às vezes é possível a gente observar como se houvesse uma disputa entre o casal. Mas, na verdade, não é uma disputa, né, que existe ali, não deve haver isso, né? Pelo contrário. mas aí entra a questão da gerência das emoções, né? Se a gente souber ter essa inteligência emocional, e como a gente está falando das mulheres, a nossa inteligência emocional feminina, nós vamos saber lidar, sabe? Em alguns momentos não vamos brigar, né? Em alguns momentos vamos nos controlar naquelas emoções que a gente está sentindo que estão dissonantes com aquele momento, que se o outro daquele momento ele está irritado, está estressado, a gente não deve entrar naquele momento, naquele movimento de instigá-lo mais, entendeu? E alguns momentos você tem que parar, sim, e até sair daquele movimento, daquele lugar ali, sabe? E ter esse controle, sabe? E também quando é você que está irritado, você deixar um pouco de lado, dar uma saidinha, para você sempre estar no seu centro, sabe? Que é muito importante para você, né? Saber gerir, você ter esse controle emocional. E nada melhor, já que a gente está falando, porque o que acontece? O descontrole emocional, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Com A gente pensa, certeza. não, não vai acontecer. Aconteceu comigo, né? Não foi nem no sentido assim, de que eu não, naquela situação, eu quis impactar, porque você falei assim, não, né? Eu sou mulher, porque eu sou mulher, ele está querendo me diminuir. Não é, a gente não pode, tá entendendo? Então tem certas Uhum. coisas que as nossas crenças têm que variar, a gente tem que ver o que está realmente acontecendo, qual é a cena que está sendo comunicada para nós. A gente tem esse raciocínio, né? Essa percepção maior do ambiente, das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, para a gente se proteger, né, Vera? Para a gente se proteger. Então, eu costumo dizer que a gente, o descontrole emocional pode acontecer com qualquer pessoa, mas assim, quando você está no seu centro, você percebendo as situações claramente, você pode evitar muitos transtornos, né? Assim, que possam acontecer, tá entendendo? De uma impulsividade muito grande, de uma irritabilidade muito grande, isso o que pode gerar, entendeu? Uhum. E quais são as origens, Gláucia, desse descontrole emocional que a gente acaba vendo comumente e as pessoas não cuidam? As mulheres também têm muito isso, né? E, Ah, qualquer situação, tipo assim, ah, você é louca, né? Somos logo intituladas de loucas. Então, qual é a origem desse olha, uma descontrole? origem também que eu nunca pensei, né? Mas pesquisando muito profundamente, é a nossa sensibilidade, sabia? A nossa extrema sensibilidade pode fazer, independente do que aconteceu no passado, uma extrema, essa sensibilidade da mulher, né? Que ela é muito sensível, pode desencadear como é que se diz, um aspecto de autodefesa, entendeu? Uhum, Você sim. pode ser sequestrado em algum momento da sua vida, sim, né? Não é só a pessoa que está assim, tá em alto estresse. Às vezes você está até tranquila, porque naquele momento que aconteceu aquilo comigo, eu estava tranquila, entendeu? Não tinha nada me aborrecendo. Então você pode ser sequestrada pela sua sensibilidade, pela sua questão feminista, pela sua. Tá entendendo? Por questões não, assim, que não chegam a ser extremadas, né? Porque eu vi muito esse caso, entendeu? Mas também da sua história de vida, assim, sabe? Como é que você, se você teve questões de abandono, se você teve questões de rejeição na sua infância, que a gente já falou, né? Muito essa questão, entendeu? Sim. Então, pode ter criado questões de falta de confiança, de baixa autoestima, entendeu? Então, assim, você já pode, isso que você falou, você já vem imaginando que uma pessoa vai para cima de você por alguma discussão, irritabilidade dela, uma coisa mal resolvida dela, você já bota para você, entendeu? Então, é importante você perceber qual foi o gatilho, né? Que você está desencadeando isso, que não tem nada a ver, às vezes, com você, e você está colocando como se fosse para você naquele momento, entendeu? É também importante perceber. Porque isso acontece, como você disse, muitas vezes você toma uma atitude, né? Você dá uma fechada no carro, que você não estava querendo dar aquela fechada, e a pessoa fala, louca! E você fala assim, de onde que veio aquele grito, né? Naquele momento. Então, assim, você não estava com nenhuma pretensão, você não estava louca, nada disso. Então, essa percepção é muito interessante. Não estou saindo do meu normal, não estou louca, você entendendo? Aquela pessoa que está estressada, então é importante esse movimento de você ver você e você ver o outro,
né? Porque se você não está no seu centro, você provavelmente você vai voltar para xingar aquela mulher lá. Ela, sabe? Ela vai também te dar uma cortada, porque ela achou que você cortou ela, e aí você vai que e aí onde é que vai parar isso? De você ela revidar, entendeu? Então, assim, eu já vi muitas mortes, inclusive em trânsito de amigos meus, sabe, velho? Sim. Em Recife, por conta dessas brigas, Então, assim, é importante, no caso, assim, de você realmente perceber o que está acontecendo. E, Vera, isso acontece, né? A gente fala assim, isso acontece também entre irmãos, né, Vera? E, assim, eu falo assim, acho interessante, entre irmãos, entre amigas, que se gostam, né? Às vezes, um desentendimento ali, né? Em relacionamentos de homem e mulher, isso nem se fala, né? Mas eu estou falando também de amizade de irmãos, né? Acontece muito assim, porque, como eu falei do jogo, né? Eu vejo muito claramente, quando eu era pequena, meu irmão não queria perder no jogo. Aí ele ficou com raiva, porque, não, eu estava ganhando, você sabotou, você botou o negócio, então ele não aceitava perder. E assim, eu vendo mais profundamente também essa questão dos jogos, muitas vezes você não quer perder no seu pensar, você quer controlar a situação, você quer ter sempre razão, né? Então é interessante. E aí, quando muitas vezes a situação não está no poder da pessoa, se ela não ganha aquilo ali, então vem esse descontrole, né? Tem esse descontrole, que aí os dois brigam, né? Porque um quer ter razão, o outro. É como se fosse um jogo interessante esse movimento, porque um quer ganhar, o outro quer ganhar, e aí acontece brigas, né? E por conta disso. E na família, essa briga, ela até é mais clara do que, às vezes, numa briga fora, né? Porque você vê muito claramente, às vezes, a questão do jogo, mas também nas relações fora também existe, como eu disse você, muitas projeções, né? Aquela briga, aquela coisa que você projeta na questão das origens, que foi alguma coisa que aconteceu na sua infância, uma rejeição. Então é importante você focar em você, né? Ver você, antes de agir, você ter o seu controle emocional no sentido de você pensar antes de agir, certo? De você sentir, saber que tem um sentimento, porque geralmente as emoções vêm tomadas, às vezes, muito fortemente, mas se você puder parar naquele momento e dizer assim, gente, o que está acontecendo? Né? Eu sempre falo isso, né? O que está acontecendo? Vamos chegar ao nosso centro agora. O que está acontecendo? Estou com muita raiva. Respira fundo, né? Porque, assim, às vezes você está no seu movimento de ter aquele pensamento que você que está com a razão, mas aquela pessoa que veio para você também querendo ter a razão. Então, assim, é um momento de você parar e falar assim, olha, até deixar claro, se for assim, em qualquer relacionamento, né, Vera? Se for com seu marido, se for com seu irmão, com sua irmã, com sua amiga, dizer, ó, vamos parar um pouquinho, não estou querendo brigar agora, vamos parar, porque você sente que o negócio está, né? Teve alguma coisa ali, você está entrando e fala, não vai sair bem esse negócio, então vamos parar ali, vamos pensar agora o que está acontecendo, chegar agora, se respirar, e às vezes até sair daquele momento ali, né? Sair daquele lugar ali, porque aquilo pode gerar uma discussão, uma discórdia, um movimento que você não estava interessado que acontecesse, que é exatamente o que eu falo, que você é sequestrada na sua emoção. Então, por isso que eu falo assim, mulher, você vem para o seu centro, né? Venha para o seu centro, você merece estar bem com você mesma. Então, se for alguma coisa mal resolvida com você, vá ver o que é aquilo. Pare imediatamente e veja, porque você pode prevenir uma questão que pode se tornar, às vezes, uma discórdia eterna com o irmão, uma discórdia eterna com o amigo, entendeu? E com irmãos e família, essa coisa fica eterna, né? Porque é uma coisa assim, que você pensa que para ali, não, continua lá, entendeu? Então, assim, é bom você parar para que, assim, para você ter o seu centro. Às vezes, você não é que você ceda, você para ali para você pensar o que é. Sabe o que está acontecendo? Porque o importante não é todos estarem com a razão, né? O importante é que o que você está passando, né? Que às vezes você também pode interpretar mal uma Exato, era isso que eu ia falar. De repente, mágoas que levam aí, que perduram por tempo, são às vezes causadas por situações de má gerência emocional
de uma determinada situação, que aí aquilo vai por muito tempo, né? E às vezes de forma desnecessária. Exatamente. Que a forma que você comunicou não foi bem interpretada, ou que a pessoa comunicou não foi bem interpretada por você, certo? Tem muito essa questão da comunicação, que é nesse momento, como a gente está falando, de parar, analisar como é que está sendo a minha comunicação. Está sendo clara, sabe? Será que só eu estou querendo ser ouvido naquela questão ali? Tem muito isso, né, Vera? Você quer só ter a razão, só querer ser ouvido, e quando você está numa discussão, e que às vezes tem 3 ou 4 ali, que todos estão discordando daqueles pensamentos, ninguém concorda com ninguém, né? Então você tem que parar ali e dizer assim, que você quer ter razão, o outro quer ter razão, todo mundo quer ter razão, não, parar ali e dizer assim, o que está acontecendo? Porque eu estou competindo com quem? Eu estou saindo do meu centro, o que está acontecendo? Estou querendo tomar que dores de quem? De alguém? Não, não, não. Aí é para parar mesmo, para dizer, não posso ser sequestrado emocionalmente por esses sentimentos que tá vindo de avalanche, às vezes uma briga, uma coisa. Você para e diz assim, respira, fala não, volta para o centro. E às vezes não é obrigado a ganhar nem perder, gente. Não é. É tipo assim, você chegar e assim, ter claro aquilo para você. Não se trata disso, né? Não. E aí é que a gente fala da comunicação assertiva, né, Vera? Sim. Que é muito interessante. Por que a comunicação assertiva? A origens e o que é o descontrole. Sim, das origens a gente já falou, né? Você está me escutando? Estou. Eu vi você falando. Pronto. Mas Desculpa. você falou das origens, a gente já falou do descontrole. Estava aqui comentando que Isso, exato. Tá ouvindo, né? Falas, a gente até já mencionou alguns pontos importantes no que diz respeito a como gerir essas emoções, né? Para não entrar no descontrole. Que é fazer sempre uma autoanálise, né? Observar situações para ver se você entende correta, porque existe. Isso. Vera? Vera! Mas sai um pouco. Vera? Tá aí. Voltou? Ai, não. Saiu? A Gláucia caiu, mas acho que está voltando. Tá voltando. Tá piscandozinho, mas tá. Eu tô bem pertinho. Pronto. Mas tá tudo certo. Ah, tá certo. Ótimo. Então, essa questão, quando você não consegue gerir o seu descontrole emocional, né? Muitas vezes pode estar acontecendo um transtorno. Tá ouvindo, Vera? Gente, tá piscando lá. Isso acontece. Ai, Jesus. Vera? Estou te ouvindo e te vendo. Ah, então tá. Então pode estar acontecendo, você pode estar assim, pode ter algum transtorno de humor. Existe também a bipolaridade, né? Que são os dois extremos. Você às vezes e aí precisa de tratamento mesmo, sabe? Às vezes você está muito triste, está depressivo e de repente tem a euforia para o outro extremo, né? E também a impulsividade, a agressividade de um lado e a depressão. Então, assim, existe a pessoa bipolar, né? Então é importante tratamento nesse caso, né? Que são os transtornos mais fortes, que você não consegue controlar aquela emoção, entendeu? Tá ouvindo, Vera? Sim, estou te ouvindo e te vendo, tá tudo certinho. É porque parece que eu congelei, né? Não, você tá melhor agora. Você tá... É só porque tava live ali que eu fiquei, mas tá tudo certo. Ah, não, mas aquilo ali tá tudo ok. Tá tudo ok. Então, assim, nessa questão dos transtornos, que a gente não vai poder se alongar hoje, mas é interessante de você ver, pelo menos, a bipolaridade, né? Porque você oscila, né, nesse sentimento, tanto de depressão, como às vezes uma agressividade violenta em outros momentos. Então é bom ver, né, trabalhar com psiquiatra, com psicólogo, para você chegar no seu centro nesse caso. Exato, porque, só fazendo aqui um parênteses nisso que você está falando, porque hoje a gente está falando da questão da má gerência das emoções, situações às vezes que a gente se encontra e que a gente não aborda muito bem, só depois percebe que poderia ter feito melhor, e aí ocorre uma situação de descontrole. Mas, de fato, tem esse lado patológico do descontrole, né? Que pode ser aí de forma de
de bipolaridade, etc., como você bem está colocando, com certeza. Tem vários assim. Mas um que é muito conhecido aí é o bipolar, né? Que é o transtorno de humor, de que você varia muito de extremos para extremo. Então, assim... E, assim, é muito interessante ver isso, Vera, porque as pessoas, elas não procuram... eu costumo dizer, todo mundo faz seguro de carro. Se for perguntar no público, num palco, quem faz seguro de carro? Todo mundo faz. Seguro de vida, todo mundo faz. Mas ninguém faz seguro emocional. Boa, bem observada, de fato. Não é verdade? Porque é o mais importante. Muitas vezes a gerência, alguma doença que surge, é porque você não geriu bem suas emoções. Ninguém ensinou isso a você, né? Então, é importante a gente estar aqui agora, né, Vera, para falar sobre isso, sim. Como é que como você pode gerir melhor suas emoções, né? Seus sentimentos. Como que você gere, como que você pode melhorar. E até mesmo, Glaucio, eu acho que é triste ter que mencionar esses fatos, mas a verdade é que, às vezes, essa gerência, se ela não for bem feita, dependendo do que está acontecendo na sua vida, isso pode levar até doenças mais graves, né, como câncer, etc., né? É bem duro. É incrível, né? É verdade. Às vezes, a falta, eu já vi vários casos, assim, que é uma má gerência da sua emoção pode gerar um câncer, sim, sabe? Uma má gerência de um transtorno em família pode gerar brigas eternas, sentimentos de rejeições eternos, sabe? E é tão feio, como é feio, não, é tão triste, né? Eu acho que a palavra certa é triste, porque se você aprende a gerir assim, essa emoção, você se coloca no seu centro e você vai saber como lidar com aquela situação. Nem sempre, como diz a música de Regis, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a gerir. Não é, Vera? É importante, Esse é assim... o grande ponto de hoje, né, do nosso bate-papo, essa questão de procurar gerir bem, né, o que a Isso. gente sente. E essa coisa, assim, eu quero frisar agora, antes de a gente entrar na assertividade, né? Que também tem a ver com isso, é que quando você, assim, vendo questões mais profundas suas, né? E vendo questões atuais, né? O que você pode evoluir, que você já evoluiu, você começa a se perceber que você, tipo assim, como melhora a sua forma de ver o mundo, sabe? Assim, você já sabe, quer dizer, que não que aquilo não vai te incomodar, vamos ser claros, não, tá tudo certo, não, vai te incomodar. Então, o que você pode fazer para que você não seja sequestrado em algumas emoções, às vezes numa briga entre irmãos, entre família, entre pessoas. É tipo assim, você se colocar no centro, sim, e dizer em alguns momentos que você não quer aquilo, e deixar claro o que é o foco da sua comunicação, o foco das pessoas que estão falando ali. Porque, muitas vezes, você tem uma reunião, né, Vera? No trabalho também, né? Vamos passar agora para o trabalho. Você tem uma reunião e tem, assim, um grupo de pessoas pensando diferentes naquele momento. E, assim, aí um se coloca e só quer ter razão. E, assim, os outros começam aquele movimento contra ele. E, às vezes, ele se sente rejeitado. Então, tem, assim, muitos movimentos que causam transtornos naquela comunicação. E que seria tão fácil se as pessoas fossem ali para dizer claramente o que era importante para ser resolvido e não chegar a tantas questões. Não só isso, como eu já fui a várias... Agora eu moro em casa, mas já fui a tantas reuniões de condomínio, né? Que é tanta briga por coisas desnecessárias. Não é verdade? Assim, tão simples. Às vezes é para resolver a questão se vai colocar a árvore ali naquele lugar, se vai colocar uma campainha naquele lugar, sabe? Se vai mudar aquele profissional que está ruim ou não. Aí vai se falar de outras coisas, vai gerando um bloqueio, uma comunicação distorcida, que seria tão mais simples se fosse tão focada. Não vamos conversar nesse outro ponto, naquela outra reunião, tanto no trabalho, como na reunião de condomínio, tá entendendo? Seria tão mais simples se tudo fosse focado no que é importante naquele momento. E nisso você já menciona a assertividade, não é isso? Assertividade, exatamente. Porque como ter uma comunicação assertiva, né? A comunicação assertiva é exatamente isso, né? Você também já deve ter visto. Que é exatamente você ser bem claro no que você quer falar, né? Assim, bem focado no que você quer.
certo? E isso você está no seu centro, nem sendo, né, no caso assim, agressivo, que você está no limiar, nem sendo agressivo, nem sendo passivo. E sim sempre no seu centro, no sentido de suas resoluções serem claras, né? Não precisa ter brigas, né? No caso da agressividade, da impulsividade, não. Quando chega-se àquele ponto, você sendo aquela pessoa que foca nas coisas, é muito mais fácil para você resolver as suas questões, as questões do grupo, as questões que são importantes para você e para os outros, porque quando tem uma reunião, sempre é importante para todo mundo, né, Vera? Sim. Então, é importante você focar no que é central, certo? Também não precisa ser passivo, ceder para tudo, porque às vezes a pessoa tem uma história de passividade, não, né? De que, não, tem que ceder para não ter violência, para não ter briga, não. Essa crença aí, tira essa crença de você. Muitas vezes você tem que se colocar, sim, ser justo, sim, sem brigar, né? Sem fazer um jogo da vida, sem fazer drama, sem fazer nada disso, sabe? Para ser chamada a atenção, não. Foca no que é importante. O que é essa reunião? O que é que eu estou falando aqui agora? O que é importante agora? O que é a reunião agora? Se for um relacionamento com o seu marido, o que é importante agora para a gente conversar? Não fazer muitos arrodeios e muitos dramas e muitas coisas, não. O que é importante? Sabe, porque muitos bloqueios, né, e muitos descontroles emocionais é por conta dessa falta de assertividade mesmo, né, Vera? Gostei muito desse ponto. E é interessante que você, nessa parte da comunicação, né, você é muito boa, né? Que você fala muito claramente e dessa... Como está a gente já falou muito sobre essa comunicação, né? Sim, falamos. Como que é importante a comunicação, né? E assim, você fala assim, você vai falar de muitas coisas, mas você sempre volta à comunicação. Que como uma comunicação distorcida pode causar tantos transtornos na sua emoção, né? Nos seus pensamentos, como pode fazer você ficar sem dormir às vezes, né? Por causa de uma briga desnecessária, não é verdade? Sim, Você não certeza. teve foco e você não se colocou. Só porque a pessoa, infelizmente, não soube transmitir exatamente aquilo que ela queria, né? Exatamente. Acabou de me vir aqui à mente uma situação simples, às vezes, vamos colocar aqui de amizade. Tem uma pessoa que você não vê há tempos, e se você estava com saudade dela, às vezes, ou você ou a pessoa, a primeira reação, sumida, né? Nunca mais tinha aparecido, então já trata de uma forma negativa. Então, às vezes, né, se você fala o contrário, que bom te rever, faz tempo que eu não te vejo, que bom que você está aqui, né? Tava com saudade. Isso. Você mudar a forma, né? Exato. Quando você já coloca o negativo, você sumiu, não sei o quê, aí o outro já se sente cobrado, aí fica aquela situação que aí depois pode gerar o que você mesmo bem falou, né? Um descontrole e aí uma situação chata que às vezes vai por tempos. Vai por tempos, exatamente. E é engraçado, por exemplo, se você fala para aquela pessoa, você tá tão sumida, a forma que você fala, né? Se você fala, eu tô com tanta saudade, que pena que você tá sumida. É uma forma. Se você fala assim, poxa, como você tá sumida, entendeu? Olha o tom que você botou. Você já jogou pro outro a responsabilidade de ir atrás de você, né? Veja, o outro pode responder, eu estou super ocupado, não sei o que. O outro também pode reagir, né? Se sentir meio cobrado, meio violentado, né? Como ele interpreta. Porque a sua forma, você nem percebe às vezes, né, Vera? Sim. É como você bem falou agora nesse último ponto. Às vezes a falta de assertividade na comunicação. Não é uma comunicação clara, você não fala de forma... você não expressa bem aquilo que você está sentindo ou quer dizer e acaba por desencadear emoções negativas, né, no outro e até mesmo em você. Exatamente, emoções dissonantes, né? Na comunicação que está sendo gerada, e essas comunicações dissonantes geram emoções distorcidas também, né? Então é um ciclo que vai gerando, né? E quando você não se comunica bem nos relacionamentos também, né?
que é uma questão que a gente sempre fala, quantas distorções vão acontecendo, né? Isso, quando você não se comunica, não deixa claro. E às vezes você é uma pessoa, como diz no jogo, você quer sempre ter razão, né? E isso também gera muita discussão, muito descontrole emocional, não é isso? Você sai do seu centro quando você só quer ter razão, porque esse outro não vai aceitar, né? Porque as pessoas estão nos relacionamentos para que eles sejam leves, para que tenha comunicação e tenha interação. Não só um pense, não só um mande, não só um controle. Saia dessa, mulher. Não é não, Vera? Com toda certeza. Assertiva, a questão de hoje é sair do seu descontrole emocional e ser assertiva nas suas relações, de você com o mundo, né? Exatamente. Como que você está se comunicando, né? Porque muitos dos descontroles emocionais acontecem por essa interpretação distorcida, viu? Né? Os fatos não são reais, entendeu? Sim, não com é certeza. verdade. Acho que o nosso ponto hoje do descontrole foi bem frisado, né? E aí podemos colocar como, né, fazendo, digamos assim, um resumo de trás para frente. Vamos ver lá se eu lembro de todos os pontos. A questão da assertividade na comunicação, né? Procurar sempre comunicar de forma clara o que você quer. Também falamos da questão do autoconhecimento e também de fazer uma análise melhor das situações, até mesmo para não se colocar em perigo, né? Em situações que você está ali, em que você se depara com pessoas que estão num descontrole maior e que podem, de repente, até representar um perigo, né? Pode te sequestrar emocionalmente, né? Pode te sequestrar. Então, é por isso que é importante você ter esse controle, com essa vivência, né? Você ter esse controle e você dizer, não, eu não vou entrar, entendeu? Deixa ele passar. Não quer deixar? Vá, passe, entendeu? Não tem problema. Você, não posso sair da fila, não posso deixar a pessoa ver, entendeu? Você sente como é que está vindo aquela energia. Você já, com essa experiência, você já fala, deixa, passa. Não é você ceder, você ser assertivo, né, Vera? Assertivo é realmente. Então, sermos assertivas vai fazer muita diferença na nossa vida, né? E vai dar-nos uma autoestima também, um controle consciente das nossas emoções. E é tudo de bom. Com certeza, com a assertividade fica tudo ainda melhor, né, Glau? Exatamente. Então, a próxima quarta-feira vai ser que horas mesmo? A gente está organizando, né, Vera? Vai ser de Isso manhã. mesmo. Vai Sim. ser 10, né? Então, gente, isso, exato. Boa tarde. Foi maravilhoso esse encontro com vocês, com a Vera. Sim, E a gente muito bom esse nosso bate-papo, Gláucia. a gente vai continuar, né? Então, Com foi certeza. muito bom, Vera. Adorei, viu? Foi muito bom. Boa tarde para você, Vera. Boa tarde para você, mulheres. Boa tarde. E vocês encontram a gente aqui, frisando que hoje eu nem comentei, né? Podem colocar aqui os comentários e aí a gente está sempre entrando para responder qualquer dúvida que vocês tenham, em especial se você assistiu essa live após a transmissão dela. Então, estaremos aqui. Brigadão e até mais, Gláucia. Até mais. Tchau. Um beijo, mulher.